Olá, galerinha, paz e Senhor Jesus para todos. Aqui é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Largo dos Santos, certo? Da classe de adolescentes. E nós estamos aqui mais uma vez para nós tratarmos de um dos assuntos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, tá certo? A nossa revista, ela traz como título Cremos, né? A gente precisa crer. Crer em quem, professor? Crer em Jesus Cristo de Nazaré, crer na sua palavra, crer que Ele é o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Amém? Então, como é de costume, né, a gente vai pedir que vocês, que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe, ajude a mensagem de Deus a ser propagada através das nossas redes sociais. Amém? Vamos orar agora e pedir que Deus nos ajude para nós termos o entendimento necessário na nossa lição. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir nossas mentes, nossos corações, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, e que nós possamos repassar todo o conhecimento adquirido, porque não adianta nada nós absorvermos o conhecimento e ficarmos somente para nós. Muitas almas necessitam, Senhor, ouvir da Tua Palavra, e nós viemos a ser instrumentos, Senhor, e canal de bênção nas vidas das outras pessoas e na nossa própria vida também. Assim, meu Senhor, fica conosco, nos ajuda e nos abençoe em tudo. Pois tudo eu te peço, te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, galerinha, vamos lá, né? Dar início à nossa lição. Hoje a gente vai trazer a lição de número 8, que tem como título Na Atualidade dos Dons Espirituais. Tá certo? Então, falando aqui da questão da atualidade. Aí a gente vai trazer a questão dos dons do Espírito, né? Professor, mas o que é dom? Né? Dom é uma coisa que você nasce com ele? Não, não é. O que você nasce com ele é um talento natural, tá certo? Às vezes as pessoas têm uma interpretação errônea, você já deve ter ouvido falar assim, o fulano ali tem um dom de cantar. Não, não é um dom de cantar, ele é um talento. Ele tem um talento natural para cantar, tá certo? Por que o senhor diz isso, professor? Porque o dom ele é dado por Deus, ele vem de cima. E se a gente vê, existem vários gêneros musicais e alguns, né, Deus não se agrada deles, então a gente tem que ter esse entendimento que Deus ia dar um dom a uma pessoa de algo que ele vai fazer que ele não goste, que o desagrada, para que ele venha usar e desperdiçar esse dom de outra maneira? Jamais. Né? Deus não vai fazer isso. Então, quando você nasce com algum talento, Deus pode ser que ele transforme aquele seu talento em um dom, mas aí já é uma outra história. Mas você não nasce com um dom. Você pode nascer com um talento natural para cantar, para ser um grande orador, para ser um palestrante, não se vergonhar diante das câmeras, né? Diante da multidão. Isso não é dom, isso é um talento. Dom ele é dado por Deus, ele vem do alto, tá certo? Então vamos lá. O dom espiritual ele é o quê? Ele é a manifestação de poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Né? Então, dom é o que? Repetindo de novo, é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. Tá certo? Ele é, vamos dizer assim, ele é algo sobrenatural. Né? Essa questão do dom do Espírito, ele é uma coisa sobrenatural, ele é uma coisa que foge da compreensão do ser humano. Tá certo? Então é algo sobrenatural, né? Aí tem um outro nomezinho que chama-se carismas do Espírito, tá certo? Por quê? Porque o adolescente cristão, né, quando ele recebe esse dom do Espírito, ele tem que fazer o quê? Ele tem que desempenhar uma função no corpo de Cristo, tá certo? Professor, eu não entendi nada, então vamos falar assim, vamos dizer assim, direto, né? Vamos construir uma frase direta para ajudar no nosso entendimento, tá certo? O dom espiritual ele é uma manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja de Deus, tá certo? Ele é o que? É uma capacidade sobrenatural, carismas do Espírito para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo.
Quem é o corpo de Cristo? Todos nós, a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Nós somos o corpo de Cristo. Então, adolescente, veja aí a importância que você tem dentro do corpo. Você tem que desempenhar um papel, né? Muito importante ali dentro desse corpo, tá certo? Mas aí tem uma outra questão, né? Esses dons, professor, como é que funciona isso? Né? Existe a distribuição, né? Vamos dizer assim, na igreja. Deus vai lá e distribui da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer e para quem Ele quer. Vai ter gente que vai ter uma vida toda dentro da igreja e pode não ser contemplada com nenhum dom espiritual. Pelo menos não um conhecido, né? Que a Bíblia retrata. Que existem vários dons que a Bíblia não retrata, mas que também são dons do Espírito que vem da parte de Deus. A Bíblia retrata, vamos dizer assim, os 9 principais, tá certo? Então, pode ocorrer isso aí, né? Mas isso vai desmerecer aquela pessoa? Jamais. Porque isso é uma prerrogativa de Deus. Ele dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, a gente não pode questionar, tá certo? A distribuição e a autoridade de Jesus tem para, vamos dizer assim, legislar dentro dessa situação, tá certo? Dentro dessa causa. Então, o que acontece, né? A distribuição dos dons espirituais na igreja, ela manifesta a diversidade da operação do Espírito Santo. Claro, professor, agora eu entendi. Foi mamão aí, foi moleza. Tá bem simples, não tá não? Por quê? A partir do momento, né, que o Espírito Santo distribui seus dons, ali está manifestando o quê? A diversidade da operação dele. Né? Porque cada dom tem vamos dizer assim, um propósito específico, um trabalho, uma função específica. Né? Então, a partir do momento que ele distribui, ele está se manifestando ali naquele meio, não é verdade? É, porque o Espírito, a gente está falando a questão dos dons espirituais. Não são os dons do Espírito Santo de Deus, gente, tá certo? Então, isso aí está bem claro, eu creio que tem que ficar bem claro para o nosso entendimento, tá certo? E tem mais alguma coisinha? Claro que tem, né? Claro que tem. Além da diversidade da operação do Espírito Santo, né? Que essa operação é o que? Ela é em favor do povo, né? Tanto para edificar os membros da Igreja de Cristo, quanto para nos auxiliar em nossa vida de devoção a Deus, tá certo? Então, os dons, eles são fantásticos, né? Então, eles são, vamos dizer assim, já uma coisa muito importante dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, tá certo? Porque ele tanto edifica os membros, como ele nos auxilia, certo? Nos ajuda, vamos dizer assim, ó, nos ajuda, né? Na nossa devoção na vida cristã, tá certo? E agora a gente vai conceituar alguns dons. Ou vamos dizer assim, vamos conceituar os dons espirituais. Mas eu vou logo começar dizendo a vocês que é impossível a gente conceituar. Mas professor, o senhor botou que a gente vai conceituar e agora está dizendo que é impossível? É, gente, tá certo? É impossível você conceituar a manifestação do Espírito Santo. Não tem como você conceituar. É uma coisa que é dele. Ele vem na hora que ele quer, não existe uma coisa certa. Eu não posso dizer, é uma coisa sobrenatural, ninguém tem controle sobre isso, só Deus. Então, se alguém vier conceituar para você, você já vai se lembrar, não, o professor disse que a gente não pode conceituar os dons espirituais, realmente não podemos. Porque isso é uma prerrogativa do Espírito Santo de Deus, não nossa. Não é uma coisa que a gente aprende e usa do jeito que a gente quer. Não é um eletrônico que você pega, vai lá, aperta o botãozinho, liga, aí avança, aí volta, aí não quer mais, desliga e bota ali no lugar. Não, isso não é. Então a gente não tem como conceituar, tá certo, os dons espirituais. Mas nós sabemos, que as Escrituras nos revelam isso, que existem vários dons. E a gente vai citar aqui 9 deles, tá certo? Que a Bíblia trata como os 9 principais, tá certo?
Então são 9 dons principais que a Bíblia vai lá e trata, né, para que a gente venha ter um pequeno entendimento, tá certo, dessa questão dos dons. Amém? O primeiro dele chama-se palavra palavra de sabedoria, tá certo? Professor, que palavra é essa? A palavra da sabedoria. Olha, a sabedoria, queridos, ela não é adquirida aqui na Terra, ela vem de Deus. Então, quando a gente fala dessa sabedoria, é para que a gente venha o quê? Desvendar os planos e os propósitos e o que mais? E os caminhos de Deus, né? Para realizar alguma coisa em nossas vidas. Então é uma coisa que vem do alto, tá certo? Não é uma coisa que vem do homem. Com palavra de sabedoria, você não adquire na terra, ela vem de Deus. E a palavra de conhecimento, que é o segundo que a gente vai tratar aqui, ela aí já é o quê? Ela é um dom que revela o quê? Ela já revela a aplicação do ensino no Evangelho à vida cristã. Então isso aqui você já aprende, né? Você vai aprender como é que você vai aplicar o Evangelho. Através de quê? Da palavra do conhecimento. E como é que eu vou adquirir esse conhecimento, professor? Lendo a Bíblia, tá certo? Lendo a Bíblia. Lendo a palavra de Deus. Aí você vai adquirir esse conhecimento e o Espírito Santo pode lhe dar o dom do conhecimento. Ou seja, ele vai facilitar a sua compreensão diante do que está escrito na Bíblia. Amém? O segundo é a fé. Queridos, essa fé aqui que a gente fala não é a fé que leva à salvação. É a fé sobrenatural. Tá certo? É algo que você não pode fazer, mas você acredita que Deus vai lá e pode intervir e que pode resolver aquele problema. Então é uma fé que se sobressai do seu natural. Tá certo? E nós temos as curas divinas, né? Que é a questão das curas de várias doenças, enfermidades e coisas do tipo. Tá certo? Que o homem não pode fazer, Deus lá e faz por ele, né? Porque ele tem amor por nós. Amém? Nós temos também o dom de milagres ou operações de maravilhas. Isso também tem a ver com o quê? Com as manifestações, vamos dizer assim. Ela se refere-se a uma diversidade de manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. Então, esses milagres ou operações são algo sobrenaturais, que fogem da compreensão humana. Milagres. Uma coisa que já tinha sido como perdido, que não tem mais jeito, mas Deus vai lá e diz que tem jeito sim. E vai lá e opera um milagre e uma maravilha. Tá certo? E isso, tem pessoas que têm esse dom, recebem esse dom do Espírito Santo para realizar tal trabalho na vida de outras pessoas. Porque o Espírito Santo dá o dom e você muitas das vezes não, você é usado como um canal, um instrumento para abençoar o próximo. Amém? Nós temos da profecia, né? Que a profecia é o ato de você falar em lugar de Deus. Quando você profetiza em nome de Deus, você está falando em nome de Deus. Então é muito sério, tem que ter bastante cuidado. É um dos dons também, mas é um dom muito pesado. Tá certo que você tem que ter bastante cuidado se o que você está falando realmente é de Deus ou é de você. Né? Porque muitas das vezes a gente fala em nome de Deus, mas a gente está falando em nosso próprio nome. Que profetizar significa falar em nome de Deus. Nós temos o discernimento de espírito que está ligado à questão de quê? Da palavra de sabedoria. Né? Que o discernimento de espíritos é quando você consegue, vamos dizer assim, reconhecer e interpretar tudo aquilo que vem da parte de Deus. Então, quando você recebe sabedoria de Deus, não necessariamente que você, vamos dizer assim, que você está já recebendo a questão do discernimento de espírito. Não. Você recebe o espírito de sabedoria, ou o dom da sabedoria, tá certo? E se você receber o discernimento de espíritos, você vai ter a sabedoria para discernir se aquele espírito é proveniente de Deus ou não. Então é como se os dois estivessem um pouco ligados, mas são distintos ao mesmo tempo. Existe um, existe o outro. Amém? Nós temos a variedade de línguas.
Que variedade é essa, professor? É o ato de você falar várias línguas estranhas. E essas línguas estranhas, elas edificam a si próprio. Tá certo? Mas existem pessoas que falam várias línguas estranhas. Então isso é para edificação própria. Que entra um outro dom, que é o da interpretação das línguas, né? Paulo fala que não adianta você falar em línguas estranhas se não tiver alguém que as interprete. Porque quando você fala, você ora a Deus. Você edifica a si mesmo. Tá certo? E ele faz até uma comparação entre a profecia e o dom de línguas. Ele diz que a profecia é superior ao dom de línguas, porque quando você fala em línguas, você ora a Deus. Edifica a si mesmo. E a profecia edifica toda a igreja. Então, assim, muitas vezes a pessoa busca o batismo do Espírito Santo, fala em línguas estranhas, mas é interessante que você busque também, que você tenha a interpretação daquela língua estranha, né? Porque o que você falar, ou se você vê outra pessoa falando, você poder interpretar e passar a mensagem para a igreja. Tá certo? Esse aí é um pequeno resumo dos 9 dons principais. Tá certo? E um outro ponto é, eu creio nos dons espirituais e quero o quê? Desfrutá-los. Mas para você desfrutar dos dons espirituais, você precisa buscar, você precisa ter uma vida santa, tem que ter uma vida, uma conduta ilibada, tá certo? Você tem que realmente estar ali, vamos dizer assim, arraigado, firmado dentro da palavra de Deus, tá certo? Porque não adianta você só abrir sua boca e dizer, eu quero desfrutá-los, né? Mas não fazer nada para que realmente isso venha a ocorrer, tá certo? Os dons espirituais, queridos, eles são extremamente atuais, ou seja, ainda hoje você ainda pode recebê-los, sim. E eles estão disponíveis para qualquer crente, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para todo mundo. Eles não estão atuais. A Bíblia não é ultrapassada, a Bíblia é atualíssima. E os dons do Espírito Santo também. Basta apenas que você busque e peça a Deus o que é melhor para você. Amém? Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? A gente fez aqui um pequeno resumo. Sei que o nosso tempo é muito pouco, mas eu espero que vocês aproveitem. Mais uma vez, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ajude a propagar a mensagem de Deus. Amém? E a gente vai orar, agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Senhor, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os Teus dons, que eles são bastante importantes na vida do crente. Que nós possamos, Senhor, vir buscar, Senhor, os dons espirituais, e que nós tenhamos a consciência que Tu dá, Senhor, mediante a Tua vontade, não o nosso querer. Assim, meu Senhor, nos ajuda a viver nesses tempos difíceis, meu Pai, e que o Senhor possa manifestar cada dia mais e mais o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim, meu Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos livra e nos guarda de todo mal. Por tudo eu te peço, te oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Galerinha, mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vem procurando fazer os vídeos com bastante carinho, tá certo? E tudo baseado na palavra de Deus. Mais uma vez, se não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ajude a propagar a mensagem de Deus. E eu espero vocês aí numa outra oportunidade. Valeu e até a próxima.